Estamos aqui em mais um programa Dicas da Benzedeira, com dois assuntos muito interessantes que têm tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa história, mas principalmente tem a ver com a nossa ancestralidade. Nós vamos falar sobre o tropeirismo, a cultura do tropeiro, aquele que tem o manejo dos animais ali no seu dia a dia, e vamos falar também da linguiça caseira, aquela feita de uma forma diferente, mas muito especial. Eu chamo vocês nesse momento e aqui fica a dica da benzedeira. Abra seu coração e a sua mente para perceber o que o mundo tem para ensinar. Esse mundo é muito grande. O Brasil é muito grande, as culturas estão todas aí. Tem tanta coisa interessante. Deixa de lado o pré-conceito e aprenda com a vida. A vida é curta, vale a pena escutar, observar e aprender com tudo isso. Eu chamo vocês agora, nesse momento, mais informação, mais dica e nada de preconceito. Vamos junto! Estamos iniciando mais um programa Dicas da Benzedeira e aqui com mais novidade. Como vocês sabem, eu sou extremamente eclética e aqui fica a dica para que todos vocês possam ter o coração aberto para receber, aprender, ensinar e receber principalmente o conhecimento de várias culturas. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Terra da Mata, conversando com o Davi, que vai contar a cultura da linguiça. Muita gente não tem a menor ideia como chega essa linguiça. Até chegar essa linguiça no nosso prato, tem aí uma história. E quando a gente fala da linguiça caseira, a história então aumenta, né? A gente está aqui na zona rural e vocês sabem que as histórias na zona rural são grandes, né? Até que vira verdade um dia. E eu vim tomar esse café com esse grande cara que vai falar muito sobre isso. Você vai servir o nosso café ou eu te sirvo esse café? Claro que eu vou te servir. Então tá bom. Me conta um pouquinho, Davi, sobre a charcutaria. Charcutaria. Olha esse nome, gente. Charcutaria. Um brinde a você e ao seu negócio. Obrigado. Eu já tô com vontade de comer linguiça, né? Daqui a pouquinho a gente vai degustar uma. Me conta a sua história, então, Davi. A gastronomia entrou na minha vida meio que por influência dos meus pais. Eu sou mineiro de criação, né? Filho de mineiros bem caipiras, porque na cidade onde nós fomos criados não tinha muito contato com a cidade, então os meios de trabalho eram bem rústicos e não tinha nem energia. E aí eu fui vendo, né, os preparos que a minha avó fazia sempre com a carne de porco, que era a estrela da culinária caipira mineira. E naquela época a gente fazia todo tipo de coisa. Meu avô ele tinha alguns trabalhos de transporte de grãos e com mulas, né? Uma certa espécie de tropeirismo, e eles transportavam muita carne de porco, e a carne mais nobre ia para as vendas, para troca de grãos. Isso a gente está falando de 70, 80 anos atrás. Ele ia para a cidade e fazia troca de carne com grãos, enfim, havia muita troca ali porque não tinha muito dinheiro circulando naquela época. Posso abrir uma aspas? Sim. Eu ainda sou a favor da cultura da troca. Sim, é ótimo, eu também. Porque se você precisa
de alguma coisa que eu tenho e eu preciso de alguma coisa que você tem, a gente vai trocar. É claro. Né? Isso é uma cultura muito saudável e desenvolveu muito o povo naquela época. Então aqui já fica mais uma dica da benzedeira. Sim. Né? Você tem o que o outro precisa e o outro tem o que você precisa, vai lá e troca. E Minas se desenvolveu muito nesse cenário, né? Porque muitas plantações, muitos alimentos que chegaram até Minas vieram através dessas trocas. E o desenvolvimento da charcutaria foi um deles, que veio dessa troca de informações, né? Então, o povo mais pobre ficava com as partes menos nobres do porco, vamos dizer assim, com as tripas, com os rins e algumas partes menos nobres da carne, e eles inventavam de tudo com aquilo ali, né? E uma desses trabalhos nos quais a minha família se desenvolveu muito foi a arte de embutir linguiças, que eu me lembro muito bem que naquela época eu visitava muito a casa da minha avó e o fogão de lenha dela era todo coberto de linguiça, barriga de porco, pé de porco, tudo que é a linguiça pendurado. defumada, né? Sim, a linguiça de fumeiro que a gente chama, Defumeiro. né? Linguiça de fumeiro, que é a linguiça defumada hoje em dia. Uhum. Aí, claro, o sistema foi se aprimorando, né? Hoje você precisa atender algumas normas da vigilância sanitária para você poder vender para o público, mas aquele gosto daquela linguiça antiga, hoje em dia você já não encontra mais, a não ser nas charcutarias artesanais. E esse é o trabalho que a gente busca aqui. Tentar trazer de volta esse gosto, essa cultura, esse sabor raiz, e tentando adequar as normas da vigilância para que você possa vender. Então você está trazendo na sua própria cultura, da sua ancestralidade, o trabalho artesanal da linguiça. Especificamente da carne de porco, né, que a gente usa o pernil e a paleta, e a barriga de porco. Que a gente defuma e uma parte da gordura a gente usa para fazer os embutidos frescais, que a gente chama, e alguns embutidos curados, que daí ficam expostos à temperatura e umidade controlada por um tempo específico até atingir o ponto de consumo, vamos dizer maturação. Assim. De maturação, exatamente. Davi, me diz uma coisa, a gente fala aqui de linguiça e aparentemente todo mundo então escuta linguiça como se todas as linguiças fossem iguais. Sim. Tudo bem, a gente está dividindo entre linguiça industrializada e a gente está falando da linguiça verdadeira, que é aquele início da linguiça mesmo, da roça, do povo que entende disso. Sim, né? sim. Mesmo falando de linguiça artesanal, caseira, tem uma diferença de gosto de uma linguiça para outra, de uma família para outra, esse tempero que você traz da sua família faz a diferença? Sempre faz, né? O feijão que você come na casa de um não é o mesmo que você come na casa de outro. Então existe muita questão do toque, do sentimento que você coloca na confecção do alimento. E a linguiça tem muito isso. O tempero básico antigo era sal, pimenta e alho. Uhum, e você nota que se você hoje visitar algumas casas em Minas e algumas conservam até hoje essa linguiça caseira que eles consomem em casa, você vê que o tempero é basicamente o mesmo, nas mesmas quantidades, mas existe uma diferença de sabor, porque eu acredito que o sentimento do toque ali com o alimento transforma de alguma maneira o sabor. É uma alquimia. É uma alquimia, exatamente. E a sua energia sendo colocada e trocada com aquele alimento. Claro. Mas para mim você tem algum tempero que você não vai contar só para os outros não imitar. Tem as questões dos testes, sim, que a gente vai desenvolvendo e vai melhorando com o tempo e evidentemente algumas coisas a gente guarda, é um segredinho, né, para conservar o nosso toque especial. E antes de começar a fazer, durante a confecção dessa linguiça, tem uma mandiga, uma reza, uma coisa que já o povo lá de trás já dizia ou não? Não, a gente não tem muito essa questão. O povo de Minas é um povo antigo, né, mais caipira, é um povo naturalmente cristão, mas não é um povo que frequentava muito a igreja por não ter muitas igrejas próximas, né? Mas tinha sim a questão da reza, do amor que eles tinham. Nas festas de reis era muito celebrada a festa dos Santos Reis, né? E tinha muito essa questão da reza e
da comensalidade em volta da mesa, antecedida pela oração. Mas né? então é por isso que a sua linguiça foi melhor que as outras, porque você coloca amor. Com certeza. Amor e desejo de que as pessoas se alimentem bem. E tem vários tipos de linguiça? Aqui eu trabalho com 5 sabores de linguiças básicas, que é a toscana frescal, a calabresa, que é uma receita que eu trouxe da família da minha esposa, de italianos. É a calabresa original, que vai erva doce, um pouquinho de pimenta. Uma linguiça de bacon, que a gente utiliza bacon artesanal também nosso. Fazemos uma linguiça de parmesão, que eu uso queijo lá da minha terra, de Alagoas, que inclusive ganhou um selo na França pelo 2º ano, 2019. Ganhou medalha de bronze como um dos melhores parmesão do mundo, então eu utilizo esse parmesão na minha receita e faço a apimentada. A apimentada é um projeto meu aqui também, de cultivo de pimentas, que uma outra hora a gente Davi, conversa. estou aproveitando, a gente vai continuar esse papo com o Davi no próximo bloco. Fica com a gente. O ateliê Formiga Amiga Doce, há mais de 7 anos no mercado paulista, sob o comando da confeiteira Rosana Magalhães, atua na confecção de doces finos para casamentos e festas personalizadas. Hoje a empresa trabalha com vários segmentos de doces sofisticados, bem casados, macarrons, brownies, pães de mel, trufas, cones trufados e chocolates especiais. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento para o seu evento. Conheça um pouco mais da confeitaria pelo Instagram, @FormigaAmigaDoces, ou entre em contato pelo WhatsApp e agende um orçamento. Código de área 11 97411 2565. Estamos de volta, programa Dicas da Benzedeira, conversando com o Davi e entrando um pouquinho mais os tipos de linguiça que ele produz e a qualidade e como ele mantém essa qualidade. Vamos lá. Então, a gente estava conversando antes sobre a linguiça de parmesão, que vem da minha cidade, que ganhou já pela 2ª vez o selo de bronze como melhor parmesão. Essa é a nossa linguiça chefe. Que delícia. Daqui. E depois a apimentada, que é feita com um trabalho todo especial da pimenta. E hoje em dia, para a gente se adequar a alguns padrões que a Anvisa exige, para que você consiga comercializar essa linguiça, mesmo ela sendo caseira, a gente observa algumas normas, né? Existe um conjunto de regras, né? Com as quantidades mínimas de conservantes que você tem que pôr, corantes, enfim, a Anvisa te dá todo um padrão e a gente procura manter isso no limite mínimo. Então, mesmo exigido. sendo caseira, artesanal, você tem que manter o mínimo da Anvisa, senão Sim. não é confiável. Se eu fosse produzir para meu consumo próprio, com a minha esposa, com a minha família em casa, eu poderia produzir com um porco que eu crio na minha propriedade e embutir a minha linguiça Mas e consumir. comercializar já Como eu vou comercializar, eu preciso ter uma certa rastreabilidade de porco, então hoje você tem que comprar um porco de manejo controlado. Então as pessoas que consomem a sua linguiça, elas têm segurança com relação Sim, a isso. segurança alimentar é um ponto muito crítico de controle nosso, e para que você consiga ter um produto que atenda às normas e não perca a questão do artesanal. E o artesanal, no nosso caso, fica por conta da lida com as mãos, né? É uma arte, a alquimia ainda se mantém. E claro, aquele tempero especial que a gente faz é uma produção diferenciada de uma produção industrializada. Hoje, se você produz uma linguiça industrializada, você compra um pacote de tempero que vem ali tudo misturado e coloca e fica aquele mesmo sabor de linguiça que você compra no supermercado. A nossa não, a nossa tem os toques diferenciados
Inclusive nas linguiças de pimenta, que são mais de um tipo, você consegue sentir a nuance da diferença entre os teores de pimenta e os tipos de pimenta. Eu sempre tive a curiosidade de saber se a pimenta ajuda a manter a linguiça por mais tempo ou não. Todo tempero que você usa na linguiça, ele causa alguma espécie de Conservante natural. de modificação na propriedade da carne. Por exemplo, o alho ele tem uma propriedade de acidificação da carne que ajuda no controle. A pimenta ela tem um poder de antioxidante, então você já não precisa usar o antioxidante industrializado. Então todos esses componentes naturais, eles adicionam uma certa propriedade de conserva na carne. Você usa alguma erva em algum tipo de linguiça? A gente está trabalhando hoje numa linguiça artesanal à base de chimichurri, que é um chimichurri que a gente faz Que aqui. você faz. E uma segunda linguiça que vai entrar em teste agora, que é uma linguiça feita à base de Ora Pronobis. Que é uma punk e a gente está fazendo teste para chegar no melhor sabor dela aí. Então essa também vai fazer parte do nosso cardápio daqui a uns dias. Então vocês são pessoas que estão muito atualizadas com o que está acontecendo por aí também. Sim, com certeza. A nossa ideia não é só levar o sabor artesanal, é também levar essa questão da saúde e do cuidado, né? As pessoas estão se inteirando hoje em dia mais a respeito das punks a gastronomia está fazendo um movimento de retorno às raízes. Sim, E essa busca pelas raízes, já está lá atrás, né? sim. Das plantas e tudo. Na época dos meus avós não tinha médico, as pessoas se curavam com as ervas. E é isso que a gente tem tentado buscar. Temos tentado usar o alimento in natura, processado minimamente e da melhor forma para conservar os sabores e as propriedades medicinais, vamos dizer, e também de gosto, né, gustativas que ele tem. Se alguém quiser consumir a linguiça de vocês, aonde elas vão achar essa maravilha? Linguiçaria Sorocaba. É só procurar no Instagram, você vai nos encontrar lá, tem o nosso WhatsApp. E ainda estamos com poucas postagens porque a gente está há um ano aí. E você está vendendo menos demais um e não quer postar, não está querendo fazer propaganda de nada que não dá conta. Mas em breve a gente vai começar. É claro, o produto artesanal ele tem uma certa limitação. Claro, Né? claro. Não dá pra gente expandir ele e fabricar muito. Hoje a nossa produção ela é de 20 quilos semanais. Quanto tempo do momento que você começa a fazer tempero e tal, não sei o que, até a finalização dessa linguiça? 48 horas. 48 horas. São 12 horas de cura, com o sal de cura, que é um dos produtos que a gente usa, segundo a recomendação da Anvisa, que ele combate o botulismo da carne de porco. Eu não conseguiria comercializar essa linguiça se eu não utilizasse esse aditivo. Tá. E ele é um conservante que adiciona aquela cor vermelha para a carne, que é característica dos produtos curados, né, de charcutaria. E aí esse tempo de cura é de 12 horas e depois disso nós adicionamos os temperos aromáticos E aí de ficam sabor. as 48. E fica mais 24 horas aí curando nesse tempero. E aí as últimas 12 horas você adiciona um fixador que fecha esses temperos e deixa a linguiça pronta para consumo. Vocês vão trabalhar com a linguiça de frango também? Ou não é a linha de vocês porque sai completamente do que realmente é uma linguiça? A charcutaria, ela vem mais especificamente, historicamente, ela vem mais da carne de porco. E algumas carnes bovinas curadas, secas e salgadas. Não, dizem que a carne de porco, depois da carne de coelho, é a mais saudável. Sim. É verdade? Sim. É sim. A gordura de porco, houve sempre uma campanha contra a carne de porco, dizendo que a gordura de porco Mas sempre foi não era usada o tempo saudável. todo. Exatamente. A linguiça, Hoje, a gordura. sim, hoje a gente está voltando para essa raiz, porque as pessoas estão entendendo que a gordura de porco, ela não satura fácil, ela tem uma série de propriedades que ajudam no funcionamento do nosso organismo. Sim. Então a gente está voltando para isso. E a carne de porco, sem dúvida, ela é a mais saudável, sim. E a comida feita nessa gordura ela é muito mais saborosa. Sim. Parece que ela traz todo o gosto, né? Sim, a gordura de porco é o que caracteriza a gastronomia caipira. O alho ou a cebola frita na gordura de porco Isso. é a base, o sal
E aí vem tudo que você puder imaginar de comida caipira. A base da culinária caipira é a gordura caipira. Mas essa linguiça de frango não é a tua linha. Não é o nosso. Porque sai foco. completamente da linguiça verdadeira, né? Sim. Tá. E a carne de frango tem uma série de implicações aí. Salmonela, Sim, né? Tem umas mais coisas difíceis de estranhas, controlar né? do que a carne de porco. Aham. E é por isso que a gente escolheu a carne de porco especificamente para o nosso trabalho aqui. Deixa um recado, uma mensagem, eu prefiro mensagem, essa palavra mensagem, para esse pessoal todo que está nos vendo, escutando. Deixa uma mensagem sobre o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor e chama para junto esse povo. O que eu posso dizer assim, o trabalho que nós executamos aqui é um trabalho que é feito com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. E o pedido que eu gostaria de fazer para as pessoas que estão assistindo é que confiem mais no produtor artesanal, naquele pequeno produtor que está produzindo em casa. Valorize esse produtor. O produto artesanal ele tem um valor agregado um pouco maior, mas ele é um produto melhor, ele é um produto mais bem cuidado. Então procure um produtor artesanal, conheça o trabalho dele, visite o local onde ele trabalha e consuma desse produtor. Apoie as pequenas produções. É isso. E agora, para a gente deixar claro e provar o que é essa produção artesanal, a gente consegue, dentro desse programa também, ver imagens desse ser maravilhoso, iluminado, fazendo a sua linguiça. Sim, vamos lá. Vamos Então, produzir uma linguiça não é para isso? vocês. Exato. Muito obrigada, foi ótimo e daqui a pouco a gente volta com outro assunto. Até mais. Atenção você, amigo, empresário e comerciante que acompanha a Cotia TV. Estamos com a campanha para ajudar você na divulgação do seu negócio e do seu delivery. Entre em contato com a nossa equipe, porque juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais. Conte com a nossa equipe para promoção e divulgação do seu negócio. Hoje nós estamos iniciando um quadro novo que vai arrebentar e o nome dele é Sem Fronteiras. E por quê? Porque é sem fronteiras mesmo. A gente está hoje aqui no Parque Aliança mostrando um pouquinho do que esse bairro, esse morro, esse lugar tem para oferecer. São pessoas incríveis, cabeças incríveis, inteligência incrível, sempre fazendo alguma coisa que serve para todo mundo, por isso é Sem Fronteiras. E hoje a gente vai conversar com a Dari, que faz tranças, dread, alongamentos e faz um trabalho magnífico aqui no Parque Aliança. Estamos aqui iniciando mais um quadro Sem Fronteiras, Parque Aliança com a Dari. Essa bela mulher que vai falar um pouquinho do trabalho dela, o que ela faz, mas eu vou puxar e vou começar com as tranças de Rapunzel. Me fala como que você começou, o trabalho que você faz, as tranças. Então, eu tinha 16 anos, né? Eu comecei trançando em mim mesma, que eu sempre gostei, né? De estar mudando, tá um dia de um jeito, outro dia de outro. Aí eu comecei aprendendo em mim mesma. Fui trançando, tentando, né? Aí fui vendo vídeos, fui aprendendo. Aí
trabalhei já em outros lugares, mercados, farmácias. Meu primeiro trabalho fixo, assim, foi num salão de cabeleireiro, no Manos Cabeleireiro, onde ele me deu a oportunidade de eu estar mostrando meu trabalho. Lá ele me ensinou também a fazer progressiva, cortar, fazer mega hair. Lá onde eu aprendi a maior parte das minhas coisas e onde eu fui desenvolvendo mais essa questão das tranças, que eu sempre gostei. Que, como minha mãe falou, que eu peguei um dom da minha avó, que minha avó ela sempre gostou de trançar. Olha a ancestralidade aqui de novo. Então você traz isso da sua Da família. minha avó. Perfeito. Aí, nisso eu trabalhei, depois do Hernani, eu trabalhei em mercados, trabalhei em farmácia, já meu último serviço foi em farmácia. Aí eu tranquei, aí eu falei, não, vou trabalhar pra mim mesma, né, porque nas minhas férias eu fazia bastante cabelo, eu falei, eu tô perdendo um tempo, né, vou trabalhar pra mim mesma, aí eu resolvi fazer um curso. Aí eu fiz um curso lá em Osasco, na Zelma Tranças, onde eu fiz um aperfeiçoamento, na verdade, não foi nenhum curso completo, que como eu já sabia mais ou menos, eu fui mais para me aperfeiçoar. Aí ela falou, Dari, eu criei isso que me chamou mais atenção, ela me falou, Dari, eu criei meus 7 filhos trançando o cabelo. Nossa, e você quer 7 filhos ou Não, quer 7 filhos eu quero ganhar dinheiro trançando cabelo, eu só quero 2. Aí eu me espelhei naquilo, tanto que no começo, como eu trançava de um jeito, ela me ensinou a trançar de outro jeito. E eu já estava acostumado com o meu jeito. Porque tem vários tipos de trança? Tem. A gente está mais habituado, né, Dari, só pegando o gancho, trançar aquele de 3, que é o basicão. Isso. Que é o que eu sei Então, mas fazer. tem 2 formas de trançar aquele método, né? Então eu trançava da forma errada. E ela me ensinou a forma certa. Tanto que no começo do curso eu falei, Zelma, não dá. Eu não consigo, porque eu já estava tão acostumada com o jeito que eu trançava. Ela falou, não, você não vai desistir. Aí, e nisso eu E você não desistiu? foquei, eu não desisti. Aí divulguei, aí terminei o curso. Ela falou se eu tivesse mais alguma dúvida eu podia chamar ela até na chamada vídeo, que ela me explicava e tal. Aí terminei o curso, postei no Face e foi. Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, todo dia eu tenho cliente. Posso mexer? Pode. Isso não é uma trança. Não, isso é um dread sintético. É um dread. Isso. Então você faz também um trabalho de dread. Faço. Dá Nossa, olha isso, gente. Eu preciso mexer. E ainda por cima tem 2 cores. É um show. Dari, mais uma coisa que eu acho que é incrível, assim, que eu acho que merece a gente falar aqui no quadro Sem Fronteiras, é que quando a gente está falando da trança, quando a gente está falando do dread, quando a gente está falando dessas questões de cabelo, muito mais do que o cabelo é você trabalhar com a autoestima das mulheres, Isso. ou homens, enfim, mas você trabalhar com a autoestima é fazer com que essa mulher ou esta pessoa que está tristonha, está se sentindo feia, ela Isso. sai daqui assim super. Com a autoestima lá em cima. Você não né? acha que é isso? Sim. Então, na verdade, a gente está falando de tudo Transforma, aquilo, né? mas você transforma as pessoas. Sim, eu tô com uma cliente agora, ela mesma falou, nossa, eu tava com a autoestima tão embaixo, agora eu vou sair daqui com a autoestima lá em cima, porque ela quer mudar, né? Ela quer mostrar que ela pode, né? Às vezes a pessoa tá com algum problema, né? E de repente coloca um cabelo, a pessoa já ergue a autoestima lá em Porque cima, a né? primeira coisa que a gente tem que trabalhar numa pessoa é a autoestima. É a autoestima. Porque quando ela tá com a autoestima baixa, ela não acredita nela mesma. Isso. E você trabalha, de certa forma, todo esse lado psicológico da coisa. Isso. E você é bonita, então as pessoas também olham pra você e falam, nossa, eu quero ficar assim, olha. Às vezes as pessoas se espelham, né? Falam, nossa, que cabelo é esse? Eu quero igual Cabelo é desse. esse? Aí eu vou, né? E a gente faz, né? E como que as pessoas te acham? Então, como eu divulguei bastante, assim, na verdade divulguei uma vez no Face, né? Uma vez só já foi o suficiente. Aí, tipo assim, é mais indicação. Eu tenho bastante indicação. Uma fala, a Dari é boa, daí uma vai indicando pra outra. Eu já tenho de cliente até de Itapevi, Então, eu tô falando que a Dari ela é de boa. alumínio, Então né? a gente acha Graças a a Deus, quanto. por indicação. E depois você diz quanto tempo dura normalmente. Mas como que a gente acha, então? Pelo Face, né? Como? Qual é o seu nome no Face? O meu nome no Face é Dari Santos e no Instagram é Dari5849. Nossa, então. E quando a pessoa faz a trança, ou faz um tipo de trabalho como esse, quanto tempo dura? Tem uma manutenção para ser feito depois? A manutenção dura, também vai muito da forma que você cuida, né? Normalmente de 2 a 3 meses. O máximo da trança é 3 meses. Porque se passar também, o cabelo começa a ficar mais fraco, a trança vai pesando, a raiz vai ficando fina, né? Tem gente que acaba até perdendo o cabelo com a raiz
de tanto tempo que fica com Mas a trança. aí tira, Mas a gente deixa indica sem- ficar 3 meses o máximo. Aí tem gente que tira, fica uns dias sem, depois coloca. Mas tem gente que não consegue, que como não se aceitam, elas tiram e já colocam a trança novamente. A trança, o mega que seja, Quantas os horas dreads. para colocar um dread, por exemplo? O dread é um pouquinho mais rápido porque ele é feito no modo crochê, né? Uhum. Ele é feito uma trança raiz e depois a gente vem colocando um por um. Já a trança, as box braids que chamam, elas são de 8... O que é isso? É uma Box braid, trança? é uma trança, é um material que a gente usa assim, chamado jumbo, e é colocada uma por uma. Aí demora mais um pouquinho, porque como é longa, né? O trabalho é mais demorado, é de 8 a 9 horas, dependendo da quantidade de cabelo da pessoa, leva até 12 horas, né? Uhum, tá bom, tá ótimo. Mas é um serviço maravilhoso. Gente. Eu amo o que eu faço. Incrível, sorriso lindo, trabalho maravilhoso. Então fica aqui a dica da benzedeira no Parque Aliança, Dari Santos, arrebentando o cabelo. A SJ Decorações e Festas atua na área da decoração com balões para todos os tipos de festas, aniversários, debutantes, casamentos, balão revelação, festas temáticas, arranjos com balões personalizados. Tudo isso com a opção de delivery, que é a opção para o cliente receber sua encomenda no conforto da sua festa, com data e horário agendado. E nas decorações, a montagem acontece no local da sua festa. Aproveite e também presenteie com balões e não deixe aquela data especial passar em branco. Conheça um pouco mais da empresa, acesse o Instagram SJ Decorações e Festas ou então faça seu orçamento pelo WhatsApp, código de área 11 99728 1506. Estamos aqui com Álvaro Augusto, tropeiro, que vem nos contar essa história, essa cultura nossa, que vem de outros lugares, que muita gente conhece, mas muita gente, principalmente os mais jovens, não tem a menor ideia do que é ser tropeiro. Álvaro, um prazer estar aqui com você. Me conta um pouco da sua vida. O que é isso? Prazer é todo meu. Obrigado, Cris, pelo convite. Eu acho que o tropeiro ele tem algo de diferente que já foi algo de igual. Quando a gente pensa nos dias de hoje, alguém que trabalha com burros e mulas, que o tropeiro especificamente trabalha com burros e mulas, muita gente não sabe nem o que é burro e mula, né? Muita gente não desconhece esse bicho, acha que é o cavalo, a gente fala que ele é um primo do cavalo. E especificamente, a gente trabalha com esse animal que é resultante do cruzamento do jumento com a égua. Qual que é o cruzamento? Jumento com a égua, com vai a sair égua. Burros ou mulas. Se nascer macho, burro. Se nascer fêmea, mula. O que a gente chama de muares. Então o tropeiro é esse profissional que trabalha com esse bicho. A gente brinca, a gente faz a cadeia completa. Então a gente cria, compra, vende, doma, treina. A gente faz tudo com esse animal. Esse animal que já foi usado como animal de carga e um animal de transporte. Lembrando que transporte não é necessariamente transporte de carga. As pessoas confundem muito isso. Transporte de pessoas também, então tudo é transporte. E hoje a gente tem esse animal desde o animal atleta, que tem algumas competições específicas para ele, até o animal de lazer, que é o que a gente busca ter. O animal para quem quer ter um passeio, para quem quer ter uma diversão em passear com esse burro e mula. Então essa é a nossa função. Parte dessa história começa em 1730, né? Em 1730, quando a necessidade desse país em ter esse meio de transporte, faz com que sorocabanos, lembrando que Sorocaba tinha as divisas entre Itu, Iguape e Curitiba, uma Sorocaba muito maior do que a Sorocaba que a gente conhece hoje. Então esses sorocabanos passam a ir para o Uruguai e Argentina, buscar esse meio de transporte e trazê-los em Sorocaba para o restante do país vir buscar. A gente brinca que Sorocaba era a grande concessionária da época. E isso acontecia a Feira de Moares de Sorocaba.
feira que começa em 1750, vai até 1897. Então essa história tem um pouco de modernidade envolvida com ela, porque de 1730 a 1897 muita coisa aconteceu. E a partir de 1897 esse tropeiro para de ser esse transportador de burro e mula e passa a ser a pessoa que sai comercializando esse animal. Então a gente vem cada vez mais modernizando também esse tropeiro. E hoje a gente faz essa, como eu falei, essa cadeia completa em um lugar fixo. Quando você fala modernizar o tropeiro, a gente já imagina o modernizar mesmo. Eu até acredito que você tem essa atualização, mas eu também acho, e pode conversar comigo sobre isso, que vocês fazem questão de manter essa cultura que tá certo, que são as raízes dessa história toda e de manejo conforme se usava também. Sim. Então essa modernidade, ela tem um limite. É muito interessante você falar isso, Cris, porque a gente às vezes usa algum tipo de palavra que acaba sendo interpretada de forma diferente. Como a gente fala tecnologia, muita gente pensa no celular. E a roda foi uma tecnologia. Modernizar, quando a gente fala, é a não necessidade de abrir uma picada. Sim. A não necessidade de ter um acampamento de tenda. Eu já tinha rancho, porque de 1730 a 1897, essa estrada já passou a ter ranchos para pouso desses tropeiros. O que é um rancho? Uma cobertura. Então não precisava mais se acampar, vamos dizer assim. Então essas modernidades, essas coisas novas que vieram sendo agregadas ao trabalho do dia a dia, vêm até hoje. Mas a principal razão da gente trabalhar com cultura é realmente preservar as tradições, as técnicas e, como diz um grande amigo meu, Toninho Saraçá, ter o saber. O saber é muito importante. Não se preocupar tanto com o ter e se preocupar muito com o saber. E esse saber, ele vem passando de avós e os tataravós, avós, pais, e chega a você, né? Esse saber, ele vem de muitas ancestral. Gerações, sim, ele é ancestral, ele vem de muitas gerações, de muitos experimentos, muitas necessidades, chegando até a gente, e a nossa grande função é tentar passar isso para um grande público. Porque do mesmo jeito que os antigos foram ficando, muitos deles guardaram para eles, não passaram. A gente teve que ir atrás e aprender uma coisa ou outra, aprender um tipo de erva, aprender um tipo de manejo, aprender um tipo, às vezes até de vocabulário. A nossa grande função também é poder passar para um grande público isso, para que isso não se perca no meio do caminho, para que uma história tão bonita como essa não seja esquecida, seja aprendida, absorvida e usada da forma necessária. Como que você vai fazer na próxima geração, sendo que eu percebo que os jovens muitos não se interessam mais pela a história, e eu vejo isso como benzedeira e a informação sendo passada, e como que a gente vai fazer? Eu acho que a nossa obrigação é o plantio. Quanto mais a gente plantar, quanto mais a gente disseminar essa ideia e contar essa ideia, como hoje a gente está tendo essa oportunidade aqui no programa de passar essa informação, quanto mais informação a gente passar, vai ter alguém que vai se interessar e vai nos procurar, vai ter alguém que vai se interessar e vai procurar alguém que tem mais experiência que a gente. Então assim, a gente só faz plantio. Infelizmente não cabe a nós essa colheita, mas o plantio ele é obrigatório. Eu acho que eu fui plantado por alguém e eu procuro plantar em outros. Eu gostaria muito que essa cultura do tropeirismo continuasse, porque é a nossa cultura, é a nossa história, a história do nosso país, Álvaro. E também porque esses animais, muitos não sabem, como você mesmo disse, as pessoas confundem com um cavalo, a égua, e acham que é tudo igual, né? Chega do lado de um bichão bonito desse, só diz que é muito orelhudo, né? Esse cavalo tá orelhudo, mas é outro bicho. Ele tem mais resistência para lida. Fala um pouquinho desses animais no andar com eles, no trabalho, e como você treina, porque eu sei que as pessoas, além de você ter a sua própria criação, que eu gostaria que você colocasse aqui para nós, vem também o animal chucro. Sim. E você treina ali, ou treina? Treina. A parte da doma, do treinamento. Isso, a doma conta pra gente, só que agora, no próximo bloco.
Hotel Granja Viana. Situado na altura do quilômetro 26 da rodovia Raposo Tavares, o Hotel Granja Viana oferece acomodações simples e executivas. Acomodações com design clean, equipados com ar-condicionado, banheiro privativo, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e café da manhã. Se você vem a Cotia a trabalho ou a turismo, faça já sua reserva. Opções de acomodações em quartos individuais, duplo, triplo e quádruplo. Localizado na rua Paulo Jacinto, número 30, Jardim São Vicente. Reservas pelo telefone, código de área 11 4551 0933. Aqui com o Álvaro Augusto contando um pouquinho do tropeirismo e toda a história dele. Fala pra gente como você lida com esses animais e como você vive desse seu trabalho. Eu acho importante a gente definir também que a gente sempre fala em resistência maior, em mais forte, em mais aguerrido. E tecnicamente eu tento explicar da forma mais simples possível. Burro e mula descansa mais rápido. Ele recupera melhor. Uhum. Ele tem a mesma resistência de um cavalo bem treinado, mas ele descansa mais rápido. O batimento cardíaco dele volta ao normal? Na realidade é ácido lático na corrente sanguínea, na musculatura. Então temperatura também. O ácido lático da corrente sanguínea ele é absorvido pela musculatura e depois ele consegue absorver isso para a corrente sanguínea mais fácil. Então ele descansa melhor. A gente fala, ele não tem a doença da segunda-feira, de quando alguém não joga bola e vai querer jogar no domingo, na segunda-feira tá quebrado, fala, tô todo dolorido. Às vezes ácido lático na musculatura. E o trabalho com esse bicho, ele vem se alterando também ao passar do tempo, porque antigamente a gente tinha só uma técnica de doma, que era montar e trabalhar. Depois a gente começa a aprender algumas coisas que facilitam o dia a dia. A evolução desses animais, a evolução dos equídeos em geral, faz com que esse animal não seja mais aquele animal tão bruto quanto ele era. Hoje a gente já cria com um pouco de manejo, então esse animal ele já nasce sabendo o que é ser humano. Se criava esse animal até 5, 6 anos de idade sem ele ver um ser humano. Aí quando ele chegava para domar, ele era praticamente uma onça selvagem. Então, abrindo uma aspas aqui, por causa desse tipo de doma e ele se torna mais familiar aos humanos, por isso você organiza os passeios aonde o grupo sai para vivenciar o andar com os moares e tudo mais? Eu acho assim, o animal pronto, ele é pronto para qualquer um. Ele é pronto para uma criança, ele é pronto para um adulto, ele é pronto para um leigo e ele é pronto para um profissional. Tendo esse animal pronto, que é o que a gente tem, graças a Deus, a gente consegue organizar esses passeios onde a família se interessa e pode vir nos procurar e fazer passeio em burro e mula. Gente, eu acho isso incrível, gente. Presta atenção, ele faz passeios de moares, burros e mulas, todos caracterizados todos arriados conforme manda a regra. E eu acho que essa parceria também com a Fazenda Terra da Mata, o meu Centro de Treinamento 4A com a Fazenda Terra da Mata, nos proporciona isso também. Então a gente tem os animais e a gente tem hoje um cenário muito bonito, um espaço muito bonito, que além de ter a possibilidade do passeio tropeiro, que assim a gente chama esse passeio, a gente tem uma natureza exuberante que a gente pode conhecer. Eu ouvi falar que existe uma explicação mais lógica sobre esse desenho, porque a gente confunde muito esse tropeirismo. Explica para nós como funciona. A gente costuma dizer, Cris, que a gente tem um guarda-chuva. Então o topo desse guarda-chuva é o que a gente chama de caipira. Porque pra gente entender, a gente tem o caiçara, que é o homem do litoral, e o caipira, que é da Serra do Mar pra cima. Desculpe meus paulistanos, mas todos nós somos caipiras. Abaixo desse guarda-chuva, a gente tem algumas profissões que a gente consegue definir. A gente tem o boiadeiro, que trabalha com boi. A gente tem o agricultor, que trabalha com a terra. A gente tem um outro que a gente costuma chamar de artesão ou artista, que é o que trabalha
com as mãos, que produz algo com as mãos, e a gente tem o tropeiro, que trabalha com burros e mulas. Então, dentro desses quatro pilares, a gente consegue definir a nossa história rural. Agora você acabou comigo, porque além de tropeiro, você é artista. A gente inventa algumas coisinhas. Depois você conta isso. Conto sim. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue dividi-los sem separá-los. Eles estão juntos, todos eles têm uma cultura caipira. Às vezes as pessoas querem dividir muito e dizer, isso aqui é de tropeiro, isso aqui é de boiadeiro, mas são algumas características que são dos caipiras em geral. E junto a isso a gente consegue dividir. Boiadeiro trabalha com boi, tropeiro trabalha com burro e mula, o agricultor trabalha com a terra. E lógico, dentro dessas profissões a gente tem as ramificações dela. Mas é um esqueletinho para a gente entender. O topo desse guarda-chuva, o caipira, e embaixo dele esse artesão, agricultor, boiadeiro e tropeiro. Essa é a nossa divisão para uma explicação futura, para a gente conversar muito tempo com isso. Tá ótimo, tá perfeito mesmo, porque isso deveria estar dentro das escolas, e as escolas deveriam levar o Álvaro Augusto para dar essa explicação para essa juventude que tá na hora dessa juventude conhecer a nossa cultura. A gente sempre fala muito, Cris, eu sempre brinco muito quando a gente vai fazer palestra, falo, vamos deixar o Walt Disney de lado um pouquinho. Isso. A gente adora o Walt Disney, é muito legal você poder assistir um desenho animado, uma historinha, uma novela, um filme, mas conhecer a nossa história de verdade, sem filtro, sem invenções, é muito legal. Isso faz uma diferença gigante para uma pessoa que passa a aprender isso, porque ela passa a lembrar que o pai dela contava, que o avô dela contava, que a avó dela contou. A história da própria vida. E começa a dar valor a isso, né? As pessoas acham sempre que o pasto do vizinho é mais verde. Esquecem que toda família tem uma história. Todo mundo, ninguém caiu, foi jogado de paraquedas aqui. Sim. A gente tem os nossos antepassados, tem as histórias dele, e isso é muito importante para fazer a nossa. Falando de história, você tem um acervo desse tropeirismo incrível. Você é o cara que mais tem aqui no Brasil? A gente tem. Como funciona? A gente tem uma parceria hoje com a Prefeitura de Sorocaba, onde a gente tem o Centro Nacional de Estudos do Tropeirismo. Ele fica situado no casarão de Brigadeiro Tobias. O meu acervo é reconhecido hoje pelo IFAM como o mais completo do Brasil. A gente tem vários colecionadores no Brasil, mas normalmente esses colecionadores estão com algo escondidinho. E o nosso está à disposição para o público conhecer. O nosso está lá, então ele é considerado o mais completo do Brasil. E hoje a gente trouxe um pouquinho de coisa para a gente poder ver algumas imagens desse acervo também. São peças que têm a história embutidas nela, são peças que eu falo que chegam a ter vida. Porque essa peça antiga, ela não, de novo, como a gente, não surgiu do nada. Então tem uma história por trás dela, tem algo ali muito importante por trás dela. Então você tem a história dentro de você, a história da sua família, a história no acervo. Você é uma história ambulante. Eu sou o bichinho da história, pica a gente, né? O bichinho da história pica a gente fica contaminado com isso. Então eu gosto muito de história, e eu acho que por a gente gostar e aprender, é obrigação nossa tentar passar para quem quer aprender também. Entendi. E se a gente tivesse que te achar, como que a gente vai te achar? Bom, a gente consegue achar pelo Instagram, que é CTM4A, ou Álvaro Augusto, a gente tá lá, ou na Fazenda Terra da Mata. Com essa parceria na Fazenda Terra da Mata, a gente tá também à disposição. O pessoal vai nos achar e vai nos encontrar. A gente está à disposição para conversar, fazer um passeio, fazer uma doma, fazer um treinamento, uma hospedagem, tomar um bom café. A gente sempre está à disposição. E você tem as baias para alugar? A gente tem as baias de aluguel também, as baias de hospedagem, né? Então a gente tem... Precisou de alguma coisa com bicho, a gente está à disposição. Álvaro Augusto, eu chamo ele de Álvaro, mas muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar com você, porque cada vez é uma história e é um conhecimento e é alguma coisa para a gente parar para pensar, abrir a nossa mente, o nosso coração e observar que esse nosso Brasil tem muita coisa legal e tem muita coisa para aprender. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado a você, Cris.
Finalizando mais um programa Dicas da Benzedeira Cutia TV. Entra no canal do YouTube, nas redes sociais, tem muita coisa legal e espere até a outra semana. Até mais! Conheci a Cris através da Terra do Bugio, no Facebook, e a gente assim sempre busca algum tipo de proteção, algum tipo de ajuda, né, espiritual, que eu acho que isso é sempre bem-vindo. Meu marido passava por uma certa doença aí meio rara e a gente precisava de um conforto para a gente estar aí buscando uma cura, e a gente conseguiu com a ajuda aqui do Benzimento da Terra do Bugio, e também para abertura de caminhos, uma proteção, enfim, para que a gente pudesse conseguir viver o dia a dia cada vez melhor e sempre com proteção e sempre com ajuda espiritual, que é sempre muito bem-vinda, e a gente sempre alcançou isso com grande êxito, tanto é que acho que desde da segunda vez que ela fez até hoje, a gente sempre vem todos os meses.